por que não modificados? Lá vem os lamarckianos correndo dar a sua explicação. Porque exatamente durante todo esse período eles tiveram condições privilegiadas e não desapareceram durante a... e nem foram extintos, e nem se modificaram durante todo esse período, simplesmente porque não houve condições ambientais que os prensassem, que os modificassem. Vocês acham plausível essa explicação? Obviamente é um absurdo. Em 200 milhões de anos, a paleontologia nos mostrou que houve modificações seríssimas, quer na estrutura oceânica, quer na estrutura terrestre, que ninguém resistiria. Houve inúmeros cataclismos, inúmeras transformações. Como que esses animais não sofreram as leis da evolução? Fica a grande pergunta. Não há resposta, para ser sincero. E não há como justificar essa observação absolutamente tola, muito lógica, muito positivista para o gosto dos lamarckianos e embaraçosa, por um outro lado, para os evolucionistas, de que não houve modificação. E não houve mesmo. Esta é uma condição que temos que engolir. Pergunta: será que eles são melhor adaptados que os outros animais? É possível. É possível que, do ponto de vista de critério de adaptação, porque esse é o critério adotado por Darwin, eles sejam os animais melhor adaptados na face da Terra. A prova é esta. Nós, como humanos que estamos aqui há alguns milhões de anos, somos o quê? Somos um teste. Somos uma experiência. E isso é importante que se guarde. Como dizia o grande mestre Ortinha, somos uma tentativa da natureza, num outro lado, numa outra linha. Se vai dar certo ou não sabemos, é muito cedo para avaliarmos. Mas temos outras provas muito evidentes. E a idade não é brincadeira, né? São 200 milhões de anos, e alguns até 300 milhões. São critérios sólidos, né? Que deram certo. São experiências que efetivamente deram certo. Bem, segunda linha de ataque. Vamos examinar alguns insetos. Os insetos, de maneira geral, têm um comportamento muito interessante. Primeiro, a sua invariabilidade genética é extraordinária. A morfologia permanece também intacta ao longo de centenas de milhões de anos. Segundo, eles apresentam uma adaptação completamente sui generis, ao nível de mutação genética. Todos vocês sabem que quantos insetos, quantas pragas resistem aos agrotóxicos, inclusive incorporando-os como alimentos, né? Isso é uma rapidez de mutação genética, um negócio absurdo, fantástico, que passa de 10 a 0 nos vertebrados. Segundo, eles têm uma característica muito interessante. Eles não aprendem nada. Para nossa inveja. Eles nascem sabendo tudo. Não precisam ir para a escola, não precisam de mamãe para perturbar, não tem nada. Sai e tal, mamãe já morre, inclusive, quando for. E ele vai lá e executa tudo que ele tem a fazer. Desde o chatíssimo pernilongo, a aterrorizante barata, eles têm um determinismo biológico perfeito. E dão certo. E não precisam mudar, a não ser quando são atacados. Quando são atacados, ameaçados, eles têm mutação genética com uma adaptação extraordinária. Sobrevivem. E como sobrevivem? Numa velocidade extraordinária, com uma resistência implacável. Eles são, por excelência, a melhor evolução de espécie que nós conhecemos. Prestem atenção nisso. Como espécie, eles são implacáveis. Resistem a toda sorte de intempéries, a toda sorte de cataclismos. Isso não está de acordo com o pensamento evolucionista, porque se o critério é sobrevivência, lembram o conceito de Lamarck, sobrevivem os melhores? Temos aqui já 2 melhores aqui que nos batem de longe. Terceiro critério, e esse
que é o ponto de vista evolucionista clássico. Temos o simples em direção ao complexo, estranhamente explicado pelo acaso, né? Vocês sabem aquela teoria da origem da vida, né? Quem não aprendeu aquela babaquice toda de que no oceano era um liquidificador, né? Chacoalhou tanto que deu aminoácido e depois deu DNA e finalmente tivemos o primeiro ser vivo e hoje nós temos 70 trilhões combinadas por acaso. É realmente fantástico como eles conseguem fazer por acaso uma complicação dessas, né? O pensamento é de uma idiotice acima de qualquer suspeita, esse tipo de teoria. Vejam, não sei se alguém tem a oportunidade de examinar o microscópio eletrônico, a complexidade de um ácido desoxirribonucleico, um simples DNA que é mais simples que o RNA. É de pirar a complexidade dele. Ao nível do microscópio eletrônico, que não atinge grandes coisas perto do que temos a conhecer. Imaginar que isso foi feito num chacoalhar de oceano é de uma pretensão, é de uma arrogância que eu nunca vi igual. Não dá para engolir isso. Porque deveriam estar acontecendo ao todo tempo, aparecendo bichos estranhos aqui na Terra, nas mãos do campeonato. Os oceanos continuam chacoalhando. Quando tivesse uma ressaca, de repente aparecer bichos estranhos por aí, né? Não dá para crer. É óbvia essa suposição materialista de reduzir tudo ao acaso, a leis físicas. É óbvia essa tentativa, que na realidade é mais metafísica e subjetiva do que você tentar criar um finalismo, de que existe até um Deus atrás disso. Não há dúvida que é muito difícil acreditar nisso. Tudo bem, deixar de lado essa posição ingênua do pensamento darwiniano e dando-lhe indiscutivelmente um finalismo, nós vemos que existe uma complexificação progressiva dos sistemas vivos. Isso é justificável por todos os aspectos. Primeiro, sem dúvida nenhuma, é a complexificação do sistema nervoso. Ele dá-se por aquilo que nós chamamos adição de camadas. E todas elas têm esta direção. Aqui elas circunvoluam, na medida que o processo complexifica-se. Segundo, o próprio processo de circunvolução atinge as demais camadas. São as circunvoluções. Isto é para alargar a superfície cortical. Quanto mais ampla a superfície cortical, maior a atividade telencefálica e maiores capacidades de ser estendidas. Por que esse sistema nervoso desenvolve-se nessa direção? Por uma razão muito clara. Porque ele vai em direta oposição a esta ordem genética. Ele é um sistema transformacional. Por que transformacional? Porque ele nasce potencial e desenvolve-se no ambiente. Esse aqui não. Esse nasce pré-determinado, completamente. Não há nada que o ambiente possa fazer para mudá-lo. Esse aqui é o contrário. Ele nasce cru. Aqui nós temos os sistemas que aprendem e que se desenvolvem. E esta é uma outra linha. Vejam um ser humano que nem sabe andar, quando nasce nem enxerga o que vem na sua frente. Comparem com o pernilongo, que a mãe morre e o pernilongo já vai lá das picadas dele certinho, sabe o que vai fazer? Completamente determinado. Uma barata que vai perturbar, já vai causar todos os gritos e espantos. O próprio réptil, vejam. Esse processo aqui só ganha significação a partir das aves, que são uma evolução dos répteis. Os próprios répteis não apresentam essa característica aqui. Aliás, a tira de camada deles é muito precária, eles não têm telencefalo. Eles permanecem nas áreas rinencefálicas, ou seja, nas áreas instintivas. Por isso que não é possível ensinar um jacaré a dar a patinha. Nem tentem fazer isso. Mas vocês vão tomar uma bela bocanhada. Ele não aprende, porque ele não tem dispositivos nervosos para isso. Outra coisa interessante. Vocês já viram mamãe jacaroa com seus filhotinhos andando atrás? Alguém já viu? Também não vai ver. Isso não existe. Nem a dona tartaruga com suas tartaruguinhas. Não há maternidade, em poucas palavras. Porque não há necessidade de aprender nada.
Vocês já viram a mamãe passarinho cuidando dos seus pássaros, ensinando a voar, inclusive. Aí há uma maternidade. Há o conceito de relação. Agora preste atenção no que eu tinha falado sobre espécie. Aqui há uma transformação da espécie, onde não há diferenças individuais. Qualquer pernilongo é igual a qualquer pernilongo. Não existem pernilongos mais bondosos e outros mais chatos. Todos são idênticos. Todas as baratas são igualmente horripilantes. Todas. Mas aqui nascem as diferenças individuais. Por quê? Vejam, a individualidade é fruto de uma relação social. E a gente sempre pensa o contrário, né? Que a relação social destrói a individualidade. É da relação mãe-filho que nascem as características próprias. Porque essa relação é que vai desenvolver as características. Prestem atenção, estamos evoluindo para o conceito de evolução de espécies para o conceito de evolução individual. Aqui nasce o psiquismo. Antes disso não dá para falar de psiquismo. O psiquismo só pode nascer de uma relação específica. Quando ela é padrão, idêntica, não tem por que falar. É comportamento de espécie. Quando falamos em comportamento individual, nós temos uma historicidade, além da genética, que é fruto dessa relação social. E nasce aonde essa relação social? Na necessidade de que este indivíduo não sobreviverá se não tiver a mãe que lhe cuide. Esta é a característica a partir das aves. O passarinho não sobrevive sozinho, se não tiver quem lhe cuide, e todos os mamíferos da mesma maneira. Por isso que nós dizemos que o homem faz parte dos animais que são geneticamente sociais. Eles não podem deixar de ser. Ora, dando sequência a esse tipo de coisa, o que nós vemos aqui? Uma outra linha evolutiva totalmente diversa da anterior, mas que não nos autoriza a dizer que esta é melhor do que as outras. Não sabemos. Isso aqui é uma tentativa da natureza, onde cada indivíduo é uma tentativa. Pode dar certo ou não. E teremos diferenças individuais imensas nesse processo. Agora, retomando a questão da liberdade, ela se torna óbvia, né? A questão da personalidade torna-se óbvia. Por quê? É claro que nessa relação cada vez mais íntima e única do indivíduo, nascerão soluções pessoais. E digo mais, serão inclusive necessárias. Então a liberdade não é um descontrole, é uma necessidade que a natureza colocou nele para que ele decida os seus destinos. Mesmo porque, geneticamente, ele não vai ter resposta. Ele não está pronto geneticamente para isso, como está o inseto. Ele vai ter que desenvolver soluções e reações pessoais. Por isso que aqui nós temos indivíduos que são, pelo menos deveriam ser, criativos. Com a mais alta forma de adaptação. Quanto mais elástico, plástico, no dizer de Piaget, ele for, tanto mais chance de sobrevivência ele terá. Quanto mais rígido e determinado ele for nesse estilo, tanto mais riscos ele terá. Isto somos nós. Para o inseto, não. A genialidade do inseto está na sua determinação genética. A nossa genialidade está na nossa indeterminação, vamos falar. Porque é um potencial que nós temos que desenvolver nas mais variadas direções. Este é, portanto, um critério de adaptação para estes indivíduos, que vai completamente contra o pensamento darwiniano, embora na sua origem parta dele. Esse é o pensamento de Piaget. Há um evolucionismo, mas não em direção à adaptação do ambiente, ao contrário, em direção à agressão do ambiente. Agressão ao ambiente. Por quê? Porque esses indivíduos, quanto mais evoluídos, mais transformam o ambiente. E não se sujeitam passivamente a ele. Então, o conceito de indeterminação, na realidade, não é um conceito casuístico nem psicótico, mas é um conceito muito bem ordenado de opção pessoal. De estruturação pessoal mesmo. Esta é a linha, esta é a nossa chance.
Então, a adaptação passa a ter um outro enfoque. Eu vejo um Piaget é um evolucionista, mas que contesta violentamente Darwin. Dá para entender o porquê, né? A capacidade de transformação é que determinará a adaptação do indivíduo. E não o conceito clássico de adaptação, que é um conceito de resignação. É um conceito de estar de acordo com o ambiente. Pelo contrário, se você ficar de acordo com o ambiente, você está perdido. E é o que o ser humano faz. Ele transforma o seu ambiente. Desde construir uma casa, até uma represa, até todo o seu estilo pessoal. E se não o fizer, ele não sobrevive. E ele nasce realmente pré-mamífero. Não sabe nem andar se nós não ensinarmos a andar na frente, não sabe falar se não ensinarmos não à frente. Ele depende dessa relação social para desenvolver-se. Caso contrário, o fracasso será evidente. Claro para você, Leonel, essa questão? Não, porque eu precisava, porque uma bióloga me colocou que teve uma visão nova da biologia que não foi aceita pela biologia oficial, vamos dizer assim, né? E que o ser humano não teria vindo de répteis, mamíferos, não haveria essa evolução. E realmente nós contestamos isso. Realmente nós contestamos. Essa famosa árvore genealógica, né, proposta por Darwin, que fala que homem não veio do macaco, ninguém aceita mais esse tipo de coisa. Sabemos que o homem não veio do macaco. A hipótese, muito aceita, é que talvez haja um ramo comum, que a partir daqui evoluíram outros ramos, e dos quais o homem. Também contesta-se isso, mesmo desse ancestral comum. Porque não há como provar que o homem de Cro-Magnon, o homem de Neandertal e outros tantos tenham dado origem ao homem. Porque pergunta-se com muita clareza, por que ele desapareceu? Qual a razão? E por que essa escala rígida? E por que o chimpanzé não evoluiu quando era tão antigo quanto nós e nós evoluímos? Como é que fica isso? Realmente, a questão é muito séria, não há como verificá-la. Há outras concepções que hoje não são mais aceitas. Os dinossauros desapareceram há 65 milhões de anos aproximadamente. Qual é a resposta clássica que se dá? Porque eles eram desadaptados, pesados, lerdos, não serviam para o mundo. Isso é conversa fiada. Porque sabe-se que eles apareceram de modo abrupto. Não há restos, não há progressão do desaparecimento deles. Todos eles desapareceram nesse período. Não é óbvio que tenha havido um cataclisma? O caso dos mamutes, que nós já citamos, né? Por que eles desapareceram repentinamente? A gente encontra-os na Sibéria. Eles não tem nada que está lá. Simplesmente por quê? Porque são animais de savana. Eles consumiam uma quantidade de capim absurda por dia. Como aqui na Sibéria eles vão sobreviver? O que eles estavam fazendo lá? Completamente congelados. Sabe-se por algum motivo uma mudança brusca do eixo da Terra. Você sabe qual é o cataclismo exatamente que aconteceu? Isso levou à extinção deles. Porque aquela região lá, naquela época, 10 mil anos atrás, não era congelada. Quer dizer, há outros fatores que a gente quer eliminar e simplificar. Realmente há uma análise mais séria e crítica, uma teoria evolucionista não resiste aos fatos. E eu acho que isso que você quer saber. E é realmente isso. Há pelo menos 3 perspectivas que nós temos que levar em consideração. E cada uma delas cheia de problemas. Mas o que nos importa de manter, isso eu acho fundamental, é que este sistema potencial próprio nosso, do humano, tem que ser desenvolvido. E não numa direção de determinação, ao contrário, em direções à indeterminação. Por isso que um dos critérios de saúde mental mais sistematicamente defendidos na Europa é a capacidade do ser humano ser criativo. Porque a chance de sobrevivência e a chance de desenvolvimento reside exatamente aí. E isso vai completamente contra todos os pensamentos de ensino programado, de behavioristas e etc. Óbvio. Porque eles são o oposto da evolução. Porque eles vão em direção a uma fabricação do determinismo, cuja essência nossa é oposta à determinação. Bom, dito isso, podemos retornar ao nosso problema original. Fica bem clara a questão da tendência ao caos inverso, como nós sabemos, que não é exatamente uma tendência ao caos,
indeterminação não é realmente caos. Pode ser, é um dos aspectos dela, sem dúvida nenhuma. Mas pode ser também uma nova ordenação. Pode ser uma busca de uma nova ordem. E aí reside a questão da liberdade que nós colocamos. Por quê? É uma tentativa de superação do seu destino. É neste polo aqui que nós iremos trabalhar. E com ele nós teremos que ter em conta, no lugar de descobrir o nosso paciente, nós temos que, ao contrário, enaltecer sua indeterminação, provocá-la mesmo. Não para uma loucura, mas para uma criação pessoal, da qual nós nunca teremos controle. E nem nos interessa ter controle. Interessa que ele descubra e faça dela o que ele melhor puder fazer. Como nós também temos esse desafio pela frente. A gente tem aquele sonho da psiquiatria clássica, de pôr nos eixos, falar com Freud, estamos perdidos. Estamos destruindo o seu potencial, sem dúvida nenhuma. Sabe que já é hora de fazer intervalo? São 12h40, vocês querem tomar um café por acaso? Querem, né? Tá bom, vamos tomar um café. Se quiser. E agora? Carlos, como é que você está? Desliga aqui. É? Tem uma luz piscando aí. Mas eu não vou mexer para não fazer besteira. Porque eu não sei. O carro está desligado? Não é na câmera. Isso eu tenho certeza que eu já vi. Sim. Uau. Qual? Está no off aqui, olha. Feito. Eu não sei o que é isso aqui. E agora o Carlos saiu? Não, esse está no off já, né? Câmera VCR, só se por aqui. Não é? Não, isso é pra cá. Eu sei que ele... Como é que desliga? Eu não quis ver. Você tem razão? Tá. Vamos retomar. O Leonel colocou uma pergunta que eu acho muito oportuna de responder, que vem em sequência direta ao problema das escalas evolutivas. A questão dos arquétipos. Você quer colocar a pergunta para todo mundo ouvir, por favor, Leonel? Eu acho que é de interesse de todos. Como ficaria assim diante dessa dificuldade, né? De onde vem o homem? Ou seja, aquela pergunta que até a gente não conseguiu responder, né? E como a gente poderia falar então desses arquétipos que seriam decorrência dessa evolução? Vamos dividir a questão em dois grandes rasgos. Para início, indiscutivelmente, existe no ser humano uma historicidade que tem o seu aspecto individual, mas que transpassa de longe um aspecto supra-individual, até atingir as raias do genético, como nós dizemos, né? Essa estrutura supra-individual não é apenas uma questão de espécie, sem dúvida nenhuma que transpassa a especificidade da espécie e atinge uma historicidade de milhões de anos. Para onde exatamente ela se dirige? Nós não sabemos. Eu até acrescentaria que a pesquisa do arquétipo é uma excelente fonte para a gente buscar essa resposta. No mínimo tão importante quanto a pesquisa genética, se não for mais. Não há como delinear dentro daquelas 3 linhas que eu lhes mostrei se o ser humano veio de uma, de outra, ou se de um lado parou, pulou para outra origem. Não há como delinear em termos de pesquisa puramente biológica. Em termos de pesquisa biológica, de pesquisa genética mesmo, a questão se coloca profundamente. Eu diria ainda que a aparente irracionalidade do arquétipo, aparente,
A loucura que ele nos convida, aparente, deve ser as suas respostas. É o plano da significação inconsciente. Eu acho que aqui há duas linhas de trabalho fantásticas. Uma delas, sem dúvida nenhuma, é Jung, né? A melhor tradição da pesquisa do significado. E a outra, mais recente, é Lacan, o discurso da linguagem. Que não é um discurso racional, mas aquele discurso que revela esse inconsciente e é a perder de vista essa profundidade. Para onde poderia ser dirigido esse tipo de pesquisa? Sem dúvida alguma, para essa interrogação, sobre a interrogação das origens. Realmente é uma maneira de interrogar as origens. Por quê? Porque vale de novo aquela lei que eu chamei a atenção de vocês. É óbvio que este arquétipo é, no dizer de Merleau-Ponty, isomorfo a uma estrutura genética. A análise do mesmo deve destrinchá-la. Sem dúvida, né? Até na sua própria estruturação histórica. Quer dizer, o arquétipo não é apenas uma significação inconsciente. Ela foi constituída historicamente como tal. Ora, mapear a sua história e a sua origem é também descobri-la aqui, onde ela vem, né? Tomemos o arquétipo do herói. Nós podemos mapeá-lo até o seu extremo em busca da resposta da agressividade. A forma de expressar a agressividade. E nós podemos ir com ele para trás até ver se nossa agressividade identifica-se com a de um réptil. Por que não fazer essa pergunta? Será que o estilo irracional e agressivo do réptil tem a ver com o arquétipo de herói nosso, que é um estilo agressivo? Ou como ele evolui, né? Eu sei que a questão é meio complexa, né? Mas é perfeitamente possível fazer. O estudo da linguagem é a mesma coisa, né? De seus aspectos mais primitivos e mais evoluídos. Essa seria uma pesquisa histórica, né? Para a gente fazer. O outro lado da questão, do arquétipo. Existe, ao lado dessa estruturação toda de busca de origens, o lado oposto, que é o lado de prospecção. Nós gostamos muito de pesquisar o passado, né? Nós esquecemos muito que o futuro também pode ser uma chave de respostas, né? Para onde tende o arquétipo no seu limite? É aquilo que a gente chama de pesquisa de limites. Para onde ele evolui como tal? A força da sua evolução, evidentemente, nos mostrará quão novo ele é e quão antigo ele é. Porque há arquétipos que estão morrendo, não há arquétipos que estão nascendo. Há símbolos que são relativamente recentes. E há outros que são nitidamente arcaicos, que estão presentes e outros que estão desaparecendo. Também essa pesquisa é possível de se fazer. E projetar o mundo dessas genéticas. Já fizeram muitas pesquisas todas desse tipo, né? Com relação à inteligência. A inteligência é a cabeça que vai crescendo, aquele monstro, o cara vai perdendo a boca, os dentes, não é? Vocês já viram essa? É uma prospecção que eu acho absolutamente ingênua, né? Eu gostaria que, quando se faz essa pesquisa, não tivesse uma perspectiva linear, pelo amor de Deus, mas no mínimo uma perspectiva cíclica, de ida e retorno. Porque há os que vão e desaparecem, outros que retornam, renascem e vão. Tem que ser naquele sentido daquela espiral. Cada vez mais abre o seu raio, retoma, amplia e assim por diante. E que essa espiral, ela respira também. Quer dizer, ela tem momentos que se amplia, tem momentos que ela se contrai. Isso é provisório, tá, Leonel? Nós vamos retornar a essa questão quando a gente examinar os problemas do universo em expansão, que é a nossa questão. Que é uma grande questão, mas será que realmente teremos só a expansão? Será que tudo tende a é inexorável a sua linha, ou será que tem aquele movimento oriental do yin e do yang? Ele expande e contrai, expande e contrai. Será que esse movimento universal não é mais próprio de descrever a própria estrutura do universo, ou vamos ter essa concepção física do universo eternamente em expansão? Bem, isso nos leva a uma segunda questão, que tem direta sequência. Vocês
deu alguma saída da questão bem provisória para nós retornarmos. Eu gostaria de ater-me